Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Dando continuidade com a nossa lição de hoje, a lição de número 9, do dia 31 de agosto de 2025. Ela tem como assunto da lição uma igreja que se arrisca. Nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, e o nosso tema central desse trimestre, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós já estudamos aqui anteriormente 8 lições e hoje estaremos estudando a lição de número 9. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Atos 6, versículo 6, versículo 8 ao 15. Depois nós vamos para Atos, capítulo 6, Atos capítulo 7, versículo 54 ao 60. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Durante a semana nós tivemos aqui lições, ou seja, textos que nos ajudam a compreender o que aconteceu nesse contexto de Atos 6. E nós temos aqui Mateus capítulo 10, versículo 16, vivendo em um mundo hostil. A igreja recém-inaugurada estava no mundo e vivendo a perseguição. Atos 20, 24, nada a temer na pregação do Evangelho. Os discípulos continuam sofrendo situações no contexto da igreja do primeiro século. Na quarta-feira, nós temos a lição do Atos 6, 10, capacitados com sabedoria para o confronto. E este confronto é pelo Espírito, não é um confronto de qualquer forma. Não é simplesmente um embate por conhecimento, um confronto de conhecimento. Nós vamos ver que há características específicas nessas pessoas que estavam. E uma delas que nós precisamos frisar, elas estavam e viviam cheias do Espírito Santo. Na quinta-feira, Atos 6, 11 a 13, caluniados e difamados pelos opositores. Vamos ver que a igreja sempre sofreu, sofre e sofrerá calúnias por causa do Evangelho. Sexta-feira, nós temos aqui a leitura em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, fiel até a morte nas perseguições contra a fé. Ou seja, nós vemos sempre que, quando nós observamos para a Bíblia, nós vemos a igreja sofrendo perseguições. Sempre sofreu perseguições, sofre perseguições e sofrerá perseguições. E nós temos aqui ainda, no último livro da Bíblia, um testemunho dizendo que para que nós sejamos fiéis até a morte e nós alcançaremos a coroa da vida. No sábado nós temos Atos 7,60, morrendo e perdoando pela fé. Nós temos aí, ainda no contexto do livro de Atos, o que está acontecendo com Estevão. Mesmo diante da sua morte, mesmo diante daquele intenso sofrimento, ele ainda teve a consciência, podemos dizer dessa forma, ainda teve o prazer pela fé de perdoar aqueles que estavam fazendo mal contra ele. O nosso texto áureo, que é o nosso texto de ouro, e hoje ele traz aqui, está em Atos capítulo 7, versículo 55, que fala do auge daquilo que Estevão está sofrendo. É o auge da sua fé. Observe o texto que diz, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos 7, 55.
Então nós observamos que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da morte, observe que Estevão, o texto nos diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E essa é uma das características que estive observando na lição anterior, e está registrado no capítulo 6, e versículo 3 do livro de Atos, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Este importante negócio, ao qual o texto se refere, é o diaconato. Nós fizemos um paralelo observando que, para servir as mesas, era necessário ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. Ter sabedoria. Fizemos um paralelo dizendo que, se para o diaconato era necessário essas características, agora imaginem para estar à frente de uma classe. Imaginem para estar na frente de um departamento na igreja. Imaginem estar à frente de uma igreja. Imaginem estar ser membro de um ministério. Essas qualificações, elas precisam fazer parte da nossa vida. São qualificações bíblicas e necessárias para alguém estar à frente de qualquer situação da igreja. Nossa verdade prática, que ela sintetiza a nossa lição de hoje, diz: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar o mundo que é hostil à sua fé e valores. Observemos isso. Hoje, lamentavelmente, muitas pessoas tentam se alinhar com o mundo para que sejam aceitas. Nós precisamos atentar para isso. O mundo nunca concordará, nunca aceitará a fé e os valores da igreja. Nós precisamos atentar bastante para isso. Não tentemos nos enquadrar com o mundo, como o próprio texto de Romanos 12 vai nos falar: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossos objetivos da lição de hoje é elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje. Como é que vamos responder quando tivermos nossa fé questionada? Nós vamos estar diante de uma lição que nos trará ensinamentos para que possamos ter argumentos para responder, como disse Pedro, a qualquer um que nos perguntar. Responder com mansidão a qualquer um que nos perguntar a razão da nossa fé. O item 2, mostrar a defesa da fé por Estevão e a sua aplicação para os cristãos na atualidade. Refletir, 3, refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja, graça e firmeza na palavra de Deus. Nós precisamos compreender esta importância de tudo isso, e precisamos estar aptos para responder àqueles que nos questionarem. A palavra-chave de hoje é martírio. E nós compreendemos que Estevão é o primeiro mártir da igreja primitiva. Nós possamos atentar sempre para isso. Ele não é um ídolo, como alguns tentam, alguns até querem mostrar. Ele é um mártir, um homem que sofreu pelo Evangelho. Diferentemente de Cristo. Cristo foi um sacrifício pelo Evangelho, um sacrifício perfeito.
Nós temos aqui 3 tópicos hoje e os irmãos podem atentar que estamos no primeiro tópico, nós temos 4 subtópicos e os outros 2 últimos tópicos são bem menores. Nós estaremos falando sobre Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. O segundo tópico, Estevão e a igreja que defende sua fé. E o terceiro tópico, Estevão e o martírio da igreja. Pegando já o início da nossa introdução, nós temos aqui, na lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Estivemos citando agora há pouco a escolha e as características daqueles que foram escolhidos. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para o cristão, para todo cristão, e sem dúvida serve de modelo para a igreja do Senhor. Destacando sempre aqueles 3 pontos na vida de Estevão: boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Observamos que a perseguição a Estevão e, consequentemente, seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Nós vemos aqui um paralelo entre o capítulo 1 e versículo 8 e o capítulo 8, versículo 1. Nós temos um paralelo nesta questão. E podemos observar que aquilo que foi proferido, aquilo que foi dito, aquele mandamento que foi dado, podemos dizer assim, o mandamento foi dado por Jesus Cristo. Quando aquela igreja que estava animada, cheia do Espírito Santo, não cumpriu tal mandamento, ela foi obrigada a cumprir através de uma grande perseguição que se levantou naqueles dias. O primeiro tópico vai falar sobre Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Aprendendo com Estevão. Temos muito a aprender com este diácono, tá? Com este servo. Estamos observando sempre a palavra diaconia, que é servir. Temos muito que aprender. E temos, inclusive, comentado nos grupos, irmãos podem ter percebido, no nosso grupo do WhatsApp, Heróis da Fé, somos todos servos. Tá? Diácono é servo, presbítero é servo, evangelista, servo, pastor, servo. Somos todos servos, ou seja, somos todos diáconos. Aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada, colocada à prova, sem espaço para indecisão. Nós precisamos aprender isso. Explicar e sustentar as crenças cristãs, é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e defender a sua fé. Logo, para isso nós precisamos o quê? Buscar conhecimento e sabedoria. E conforme Tiago, nós a teremos. E esta sabedoria, ela só pode vir do alto. Nós precisamos compreender que conhecimento e sabedoria são 2 coisas distintas. Conhecimento nós adquirimos de forma horizontal. Sabedoria nós só podemos tê-la de forma vertical. Ela só vem do alto. E o que é sabedoria? É aquilo que Deus proporciona para nós discernirmos o certo do errado, o bem do mal, o santo do profano. Fazer essa distinção já é uma atitude de sabedoria. E só quem pode fazer isso é quem alcançou a sabedoria do alto. Esta era uma das características de Estevão, nosso diácono. Ainda aprendendo com Estevão, no cristianismo não basta defender a fé, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições.
não é suficiente apenas ter conhecimento. Não é suficiente apenas ter um acúmulo de conhecimento daquilo que servimos, daquilo que ensinamos, daquilo que professamos. Mas precisamos estar preparados no momento certo, seja lá qual for a situação que precisarmos enfrentar. Estevão é exemplo de coragem, mostra que o cristão deve estar disposto a permanecer firme, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Se nós olharmos para o contexto, nós vamos ver que ele poderia muito bem ter dito, não, sou apenas um diácono, como muitos têm se esquivado da sua responsabilidade. Não, eu sou apenas um membro. Tem muitos que dizem até, não, eu sou apenas um crente de banco. Né? Então não existe isso. Nós precisamos estar aptos. Pedro já dizia na sua epístola, estejam prontos para responder com mansidão a qualquer um que vos perguntar a razão da vossa fé. Que possamos estar aptos. A fé sob ataque. Os judeus helenistas não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, quando alguém, isso parece até natural, quando alguém começa a se destacar na igreja, surge logo a inveja. Nós vamos entender pelo texto como que aconteceu, por que surgiu esse levante. Nós vamos perceber que foi a inveja daquela liderança eclesiástica. Inveja como? Por causa dos prodígios que Deus realizava, embora o texto diz assim, ó, esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. O certo é que Deus agia por intermédio de Estevão, ou seja, Estevão era usado por Deus para fazer aquelas maravilhas. E aquilo causou uma determinada inveja, tá? E um descontentamento por parte daquela liderança. O levante foram motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por pessoas que se renderam ao evangelho de poder. Tá? Então, logo nós percebemos a razão pela qual estava acontecendo. As pessoas buscaram a verdade. Uma pessoa que tinha um grande conhecimento, sabedoria e, principalmente, cheio do Espírito Santo. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Se a igreja, alguém pode pensar, mas por que está acontecendo isso? A igreja sendo perseguida? A igreja só é perseguida se ela for verdadeiramente cristã. E é isso que precisamos entender. Logo, já falamos que se o mundo aplaude alguma ação da igreja, nós precisamos ficar preocupados com isso. O mundo está aplaudindo uma ação da igreja, com certeza esta ação não é boa, porque o mundo sempre tratará de forma contrária àquilo que a igreja faz. Como nos diz a nossa verdade prática, podemos observar e voltar lá na verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A fé e os valores da igreja sempre serão questionados pelo mundo. Então precisamos ficar atentos. Quando começarem a receber aplausos, com certeza tem alguma coisa errada. Com certeza não está certo. Continuando, nosso terceiro subtópico, a disputa com Estevão. A disputa com Estevão, Atos 6:9. O termo susétion, traduzido por disputavam, era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas. Vejam que
aqui era um costume os filósofos irem para as praças e ficarem debatendo sobre as suas ideias. Tá? E com certeza, nesse contexto, aqueles religiosos estavam. Mas esse debate é um debate diferente, como nos diz aqui. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas. Não era algo para refletir, era uma imposição. Os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, mas querendo sobrepor sua cosmovisão. O que é isso? A sua visão de mundo, aquilo que eles entendiam, inclusive sobre a fé. Não aceitavam o que Estevão estava dizendo, através de uma narrativa bem construída. Ou seja, quero que os irmãos prestem atenção, essa palavra ela significa várias situações, várias coisas. Tá? Mas o que nós estamos falando aqui é que os helenistas, aqueles judeus, estavam ali construindo uma narrativa. O que é isso? É uma mentira. Eles estão construindo algo que não é verídico. E eles queriam suplantar o argumento de Estevão. A falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater falsas narrativas. Tá? Nós precisamos atentar para isso. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o testemunho e desacreditá-la. Nós temos muito isso hoje. Infelizmente, alguns movimentos que chegam para macular, tá, a igreja. De que forma? Mostrando que os milagres não são milagres fictícios, que a manifestação do Espírito Santo não é verdadeira. Há, infelizmente, muitos movimentos fazendo isso, querendo macular a igreja com essas falsas narrativas. Alguns até chegam a pesquisar sobre as línguas estranhas para dizer que isso não é verdadeiramente algo vindo do céu. Há muitos questionamentos sobre, principalmente, as manifestações dos dons espirituais. O que é isso? Esses questionamentos são falsas narrativas. E eles até começam a estruturar toda uma situação para que possam macular o nome da igreja. Só que, pelas palavras do próprio Cristo, ele vai dizer que ele edificou a sua igreja e as portas do inferno. E o que nós podemos dizer que essas falsas narrativas são? São exemplos de portas do inferno. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Essas são palavras do próprio Cristo. Jesus foi acusado de enganar o povo. João 7,12. E quando ressuscitou, criaram uma narrativa de que seu corpo havia sido roubado. Vejam que as falsas narrativas sempre estiveram presentes, tá? Tentando desconstruir aquilo que o Senhor construiu diante da sua palavra. Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César e também de pregar deuses estranhos. Se nós observarmos Atos 17, vamos ver que eles vão dizer que eles não conheciam aquele Deus. Para eles era realmente um Deus estranho. Mas na realidade, os judeus estavam dizendo que ele estava pregando sobre outro Deus. Então são falsas narrativas que são levantadas, construídas para desfazer, para desconstruir aquilo que já temos conhecimento. Há muitos hoje na internet fazendo esse tipo de coisa. Nós podemos observar que alguns continuam repetindo aquelas falsas teologias que surgiram ainda nos primeiros séculos da igreja. E hoje tem a facilidade da propagação. Que facilidade é essa? A facilidade de espalhar essas falsas narrativas. E, infelizmente, os incautos, aqueles que estão desprovidos da palavra de Deus, eles caem nessas falsas narrativas. Para concluir o nosso primeiro tópico, a fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade.
Este é a síntese do nosso primeiro tópico. Vamos agora para o nosso segundo tópico. Estevão e a igreja que defende sua fé. Se nós atentarmos para o livro de Judas, leia, são apenas 25 versículos. Ele faz uma defesa da fé. O livro de Judas, tá? Não, Iscariote, Judas, o meio-irmão de Jesus, o irmão de Tiago. Ele, na sua epístola, ele nos convoca, ele faz um chamado, uma convocação a defendermos a fé. A fé que uma vez foi dada aos santos. Esta é a convocação. Ele queria falar sobre outras coisas. Ele queria falar da nossa comum fé, mas ele sentiu a necessidade de fazer. E ele escreve ali 25 versículos na sua epístola para nos auxiliar na defesa da fé. Nós temos um livro, observe isso, tá? Se há um livro na Bíblia que é uma apologética cristã, é a Epístola de Judas. Eu peço aos irmãos que depois abra sua Bíblia e faça uma leitura, a Epístola de Judas. É uma leitura rápida. Você não vai levar 5 minutos para ler o livro de Judas. São apenas 25 versículos. Então, estamos aqui diante do segundo tópico, Estevão e a igreja que defende sua fé. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã, o primeiro mártir da igreja. Ele é o primeiro. Nós vamos ver que ele está entre os primeiros diáconos. Ele é o primeiro a fazer uma defesa da fé, nesse contexto da igreja primitiva, e o primeiro mártir. Tá? Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. O que ele utilizou? Ontem estávamos analisando, ainda buscando recursos para nossa aula de hoje, e eu tive o prazer de observar esta mensagem sobre Estevão. Somos gratos ao irmão, ao pastor José Geraldo, da EBD Criativa, ele que proporcionou este encarte e fala muito a respeito. Nós vamos ver por que o nosso comentarista fala sobre uma defesa apaixonada. Como é que ele faz isso? Possivelmente, em outro momento, eu posso colocar ali no nosso grupo, mas ele faz 11 citações aqui. Tá? Ele começa com Abraão, Atos 7, 2 a 8. Depois ele fala de Isaac, Atos 7, 8. Logo depois ele fala de Jacó, Atos 7, 8 ainda. Ele vai falar sobre Abraão, Isaac e Jacó. Depois, em Atos 7, 9, ele fala sobre José. Atos 7, 9 ainda fala sobre os patriarcas, o filho de Jacó, venderam José, exemplo de rebeldia contra os planos de Deus. Ele vai falar sobre Moisés, Atos 7, 17 ao 44. Depois ele fala sobre Arão, indiretamente, dentro do contexto de Atos 7, 40 a 41. Logo depois ele fala de Josué, em Atos 7, 45. Depois ele fala sobre Davi, Atos 7, 45 e 46. Logo depois ele fala de Salomão, em Atos 7, 47. Ele fala dos profetas, Atos 7, 52. E ele fala sobre Jesus, o justo, o prometido, o Messias rejeitado, é traído e cumprindo as Escrituras. O ápice da mensagem de Estevão. Estevão faz aqui, nós atentarmos o Atos 7, leia o Atos 7 e você vai ver um sermão expositivo. Estevão vai nos trazer um sermão expositivo de tudo aquilo. Ele começa com Abraão e termina em Jesus. Observe esses 12 pontos. Abraão,
Isaac, Jacó, José, os patriarcas, Moisés, Arão, Josué, Davi, Salomão, os profetas e Jesus. Ele faz essas citações. São 12 citações trazendo uma mensagem expositiva da palavra de Deus. E por isso nosso comentarista diz, ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos o discurso completo de Estevão, no qual, guiado pelo Espírito Santo, mostra como Deus agiu na história do povo de Israel, revelando também o propósito principal da história, provar que Jesus é o Cristo. Esta é a ideia principal, que nossas mensagens, isso já é um alerta para nós que proclamamos a mensagem do Evangelho, que a mensagem do Evangelho seja cristocêntrica. E é isso que Estevão faz. Ele fala de todos esses nomes, de todos esses personagens bíblicos, mas a intenção dele é apontar o Cristo, o Messias. E é isso que nós precisamos dizer, é isso que precisamos fazer, que as nossas mensagens, que as nossas pregações, que tudo em nós apontem para Cristo. Este é o exemplo. Estevão menciona Abraão, José, Moisés, destacando que todos vieram na esperança da vinda do Messias. A defesa de Estevão nos ensina que toda a explicação e defesa da fé cristã deve ter um objetivo central: apontar para Cristo, apontar para Jesus Cristo. Então, logo, os nossos hinos precisam ser cristocêntricos, a nossa mensagem cristocêntrica, a nossa pregação cristocêntrica, os nossos sermões cristocêntricos. Precisamos sempre apontar a Cristo. Lamentavelmente, nós temos visto cantores que querem chamar os holofotes para si, pregadores que chamam os holofotes para si, pastores chamando os holofotes para si. Eles não podem dizer como João disse: importa que ele cresça e eu diminua. Isso é lamentável na vida. O que temos visto hoje são muitos, inclusive os nossos cards. Eu tenho observado isso, os cards, aqueles cartazes, chamando para uma programação na igreja. O que aparece? É a cara do pastor, a cara do pregador, a cara do cantor. É isso mesmo, é a cara mesmo. E quem não está nisso? Cristo não está, Cristo não aparece. Quem aparece é mais o homem, é o que temos observado, é o que temos visto. As pessoas querem aparecer. Já falei várias vezes aqui daquela posição, inclusive de pregadores que estão mais para um lutador de MMA, uma posição de luta, no meio de um fogo, não é na fornalha de Nabucodonosor, não. Nós precisamos atentar para essas coisas. E o que é isso, irmão Daniel? Querem aparecer. Como eu disse, eles não podem ler aquele versículo que João Batista proferiu. Importa que ele cresça e eu diminua. Nós precisamos apontar Cristo. Nós precisamos ter Cristo à nossa frente. Que possamos chamar, que possamos fazer o chamado para a igreja, para as pessoas ouvir a pregação. Mas não porque é um pregador de fora, não porque ele é famoso, mas é porque Cristo está em nós. Possamos pensar nisso. Corações endurecidos, incluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Ele está fazendo um paralelo com aqueles que se rebelaram ainda no período antigo. Rebelde, homens de dura cerviz. Nós temos um exemplo que, quando Jeremias é chamado para pregar
Jeremias recebe a palavra e ele não ouviria, mas era para ele pregar mesmo assim. Nós precisamos entender que, como nos diz a verdade prática, nossa lição de hoje, tá? A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. O mundo será sempre hostil à nossa fé e aos nossos valores. Como eu observo aqui a questão dos nossos valores, porque conforme a nossa fé serão os nossos valores. Eu disse aqui, vou dizer novamente, há muitos cristãos querendo se adequar ao mundo, para quererem serem vistos, para querer serem aceitos, para que possam ser aceitos, e estão subvertendo os seus valores. E se subvertem os seus valores, é porque a fé já não é mais a mesma em Cristo Jesus. Continuando, mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Isso não é diferente no dia de hoje. Há muitas pessoas que estão ouvindo a pregação do Evangelho, é uma autêntica pregação do Evangelho, é autêntica a palavra bíblica, mas infelizmente até muitos cristãos se recusam a obedecê-la, se recusam a ouvi-la. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. E isto nós precisamos atentar, inclusive na igreja. Há muitas pessoas dessa forma, que precisam se render à palavra. Precisam se render à palavra. Não é um argumento do pregador. Não é a eloquência do pregador. É a palavra. Como nos fala o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele fala dessa forma. Muitas vezes, nós aplaudimos o pregador, nós aplaudimos a eloquência, nós aplaudimos o conhecimento, mas o que era que deveria nos chamar a atenção é a palavra. Muitas vezes passamos por um texto, lemos o texto, mas quando alguém faz uma explanação, lê o texto, explica o texto e aplica o texto, e aí nós vamos dizer assim, palavra. Esta é a expressão que o pastor Hernandes Dias Lopes usa. Que palavra! Eu ainda não tinha observado o teor, o poder que contém esta palavra, que está nesta palavra, que é esta palavra, porque para Paulo o Evangelho é isto, a palavra, o Evangelho é isto, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é assim que deveríamos agir. Mas muitas vezes, podemos utilizar uma linguagem pentecostal. Nós damos mais valor ao vaso do que ao conteúdo do vaso. A palavra. Este deve ser o conteúdo do vaso, todo o tempo. Que possamos valorizar a palavra. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco o condena, sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Logo, é por isso que ele faz uma promessa também ao povo de Israel, de retirar-lhes o coração de pedra e colocar-lhes um coração de carne. O próprio Davi, se nós observarmos, ele não queria uma reforma no seu coração. Se nós atentarmos para o Salmo 51, ele pede ao Senhor, Senhor, cria em mim, cria. E o termo que ele utiliza aqui, neste Salmo, é o mesmo termo que está lá no Gênesis, tá? O bará, é criar. Não é reformar, não é remendar, é criar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Este é o pedido, porque ele sabia que uma reforma, que algum reparo não seria suficiente,
mas que Deus é poderoso para criar um novo coração. É por isso que, inclusive, lembro agora que a irmã Lucélia sempre gosta de uma canção que dá-me um novo coração, né? E isto é muito importante para que nós venhamos a entender. Quando nós entendemos a palavra do Senhor, nós vamos fazer este clamor: dá-me um novo coração. É o pedido que Davi fez. Cria em mim um coração puro. Sintetizando o nosso segundo tópico, Estevão defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. Chegando agora no nosso terceiro tópico, para finalizarmos, ele é bem curto também, Estevão e o martírio da igreja. Contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Nós precisamos atentar para o texto sagrado. A Bíblia não pode ser lida de forma separada, é no seu contexto. Se nós atentarmos para João, capítulo 1, nós vamos ver que ele vai dizer assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a glória de Deus é o próprio Cristo. Colossenses, Paulo vai dizer, ele é a exata expressão da sua glória. Ele é a exata expressão da sua majestade. Ele é a exata expressão de Deus. Então, a glória de Deus é o próprio Cristo. E foi isso que Estevão viu. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Ou seja, ele está vendo a glória. Em alguns outros encartes, nós podemos ver que aparece ali um ser, uma silhueta de um ser humano e tal, mas isso eu tenho falado para os irmãos, vamos tirar essa ideia. Deus não precisa ser expresso por imagens. Está claro, Êxodo 20, não terás imagem de escultura diante de ti. Alguém vai dizer, mas é só uma imagem, só o que tem? Tem tudo a ver. Nós precisamos atentar para isso. Hoje, no meio cristão, está se apelando muito para as imagens. A imagem de Cristo, a imagem de um Cristo afeminado, inclusive. Não tem nada a ver com a real expressão daquele que era o Cristo. Infelizmente, uma falsa, como diz uma certa canção antiga, é falsa a inspiração do pintor. É falsa. Tem que ter uma imagem que é vislumbrar uma imagem de Cristo. Leia assim, Isaías 53. Nós vamos ter ali um vislumbre do que é o Cristo. Nós teremos isso na palavra. Vejam novamente, é na palavra. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita, à mão direita de Deus. Esta é a glória. O que significa isso, irmão Toniel? Significa aquilo que ele disse, é me dado todo o poder. Está à mão direita, significa é ter todo o poder, autoridade. É isso que significa. Tá? Nós precisamos atentar para essas expressões bíblicas. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Somos gratos ao Senhor, pois Ele tem nos dado, então, que nós possamos contemplar. Como podemos contemplar o Cristo glorificado? Através da sua palavra. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto, não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. A igreja que mantém seus olhos em Cristo glorificado não tem nada a temer. Nós temos ali Isaías 45, 22, embora não faça parte do contexto da lição. Nós temos ali no versículo de Isaías 45, 22, olha o que diz. Quando nós observamos, está dentro da linha que o nosso comentarista fala. Isaías
55, ou seja, 45, 22. Os irmãos vão ter, olha o que ele diz, Isaías 45, 22. Diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós temos ainda ali, eu coloquei o hino da nossa harpa cristã, e eu tenho frisado aqui que nossos hinos são teológicos, a base teológica para esses hinos. Eles não foram feitos para vender, como muitos estão fazendo hoje. Foram feitos para glorificar, para louvar o Senhor. E o título dele já começa assim, ó, olhai para o Cordeiro de Deus. O refrão diz assim, ó, o refrão diz, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele os pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Então, o que nós temos observado no contexto, se não tivermos com nossos olhos fitos em Cristo, e só podemos fazer isso através da sua palavra, nós vamos estar aptos, não somente para defender a nossa fé, mas até mesmo morrer por ela. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes da sua morte, é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A palavra adormeceu aqui é uma palavra amena para morte. Tendo dito isto, ele morreu. Tá? Atos 7:60. Perdoando o agressor. Mesmo diante disso, por que uma pessoa perdoa, mesmo sendo agredida? É porque ela está cheia do Espírito Santo. Observe isso, sempre frisando essa parte. Ela está cheia do Espírito Santo. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Um modelo de crente cheio do Espírito Santo. Sempre frisando essa parte. Não era porque Estevão era bom. Não era porque Estevão ele tinha muito conhecimento. Não. O que é maior aqui em Estevão é o conteúdo, é o que está nele. Ele estava transbordando do Espírito Santo. Nós precisamos, a igreja precisa entender isso, que dependemos, somos dependentes do Espírito Santo. Nosso síntese do tópico 3, a fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio, tornando um exemplo de fé, tornando um exemplo de perseverança na fé. Mas por que ele perseverou na fé? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. A nossa conclusão, concluímos dizendo, Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa um modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. Qual é uma igreja verdadeiramente bíblica? Aquela que está cheia do Espírito Santo. Qualificado, olha aí, ó, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrária. Por quê? Porque está cheio do Espírito Santo. Não teme o sofrimento e nem menos, nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita pregar. Ou seja, aquilo que pregamos é aquilo que acreditamos, aquilo que acreditamos é aquilo que pregamos. Não podemos temer. Mas por quê? Só se estivermos cheios do Espírito Santo. É um modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo Senhor. E só poderemos fazer isso mediante ao poder do Espírito Santo. Tá?
Vamos passar aqui, só para revisar nossas questões, tá? Revisando rapidamente com os irmãos as questões de hoje. Agradecemos ao nosso pastor Éder Tomé, da EBD Panorama. Tá? Também fiz algumas citações do pastor José Geraldo, da EBD Criativa. E a nossa próxima lição, lição de número 10, do dia 7 de setembro de 2025, a expansão da igreja. Porém, frisando sempre aqui, a igreja só vai expandir, a igreja só vai crescer, porque os seus membros estavam cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, obedeceram à palavra do seu mestre, em sair do seu conforto e ir para anunciar o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor nos abençoe e nos dê cada dia mais da sua graça. Amém.